de João capítulo 20. Isso. Amém? Vamos ler todos juntos. Leiamos. Na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Deus, eu quero agradecer que o Senhor nos conduza durante esse tempo longo e desafiador de estudarmos esse Evangelho que é tão rico. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe, que pessoas possam vir desse Evangelho, tanto a tua igreja quanto aqueles que não te conhecem possam ser convencidos pelos eventos descritos nesse livro de que o Senhor é o Salvador, o Filho de Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, podem sentar, eu pensei nessa manhã em fazer uma introdução para que a gente possa ler juntos o Evangelho de João. Então nós precisamos, para início, entender o que é um Evangelho. A nossa Bíblia, o nosso Novo Testamento, ele inicia com 4 livros que nós chamamos de Evangelhos. Nós temos o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Marcos, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de João. Mas o que é um Evangelho? Nós precisamos entender que Evangelho não é tecnicamente uma biografia. Por mais que nós leiamos nos Evangelhos, conteúdo biográfico não é propósito dos evangelistas descrever, narrar todos os eventos da vida de Jesus de maneira cronológica. O que é uma biografia? Uma biografia é um registro sistematizado, cronológico, de todos os eventos da vida de uma pessoa. O Evangelho, ele não é uma biografia. Apesar de que ele tenha conteúdo biográfico, como, por exemplo, na descrição da anunciação e nascimento de Jesus, na morte de Jesus, existe claramente um conteúdo biográfico, mas ele não é uma biografia no sentido técnico. Inclusive, o Evangelho de Mateus é de todos os evangelhos, o evangelho menos cronológico. Mateus, quando escreve seu evangelho, ele não se preocupa em colocar os eventos em sequência cronológica. Então, se você comparar Mateus com os demais evangelhos, o que você vai ver? Você vai ver que o evangelho de Mateus, ele necessariamente não segue uma ordem cronológica, como seria de se esperar de uma biografia. Isso chama atenção porque, por exemplo, quando nós lemos os evangelhos, nós encontramos a história de Jesus narrada do seu nascimento até os 12 anos e não narrado na totalidade. Nós encontramos a vida de Jesus escrita de uma maneira muito resumida, de 8 aos 12, e dentre os 12 até os 30, que foi quando Jesus inicia o seu ministério, nós não temos nenhum tipo de informação. Então, o evangelho, ele não é uma descrição biográfica. Então, nenhum evangelista, ele teve como propósito narrar toda a vida de Jesus. João capítulo 21, versículo 25, diz assim: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez. Se todas elas fossem relatadas, uma por uma, penso que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Então, muitos eventos, eles não estão descritos nos evangelhos. A grande questão que se coloca, então, diante dessa informação de João, capítulo 21, versículo 25, a grande questão nos chama a atenção para dois problemas. Primeiro, por que os demais eventos não foram registrados no evangelho? Quer dizer, se a vida de Jesus lida segundo os evangelhos é tão interessante, tão apaixonante, não é? Você lê Jesus no evangelho, você fica apaixonado por Jesus. Você imagina se toda a vida dele fosse descrita como uma biografia, do seu nascimento até a sua ressurreição. Então, por que os demais eventos não foram registrados nos evangelhos?
Segundo a doutrina bíblica da inspiração, que é a doutrina que nós defendemos, nós sabemos que o conteúdo que está nos evangelhos foi um conteúdo inspirado e orientado pelo Espírito. Então, o que nós temos nos evangelhos é aquilo que o Espírito orientou os seus escritores de que de fato fossem relatados e descritos nos evangelhos. E isso nos leva a uma segunda pergunta. A falta desse conteúdo acerca da história de Jesus compromete aquilo que nós sabemos acerca dele e as doutrinas da igreja? De forma nenhuma. O que os evangelistas escreveram é o suficiente para se conhecer a Cristo, sua vida e sua mensagem. O que nós temos em se tratando de evangelhos, dos 4 evangelhos, é o suficiente. É o que o Espírito orientou os seus autores para escreverem nos seus evangelhos. Então, primeiro, nós não podemos entender o evangelho como uma biografia. Ali é um relato selecionado, não apenas de fatos e dados biográficos, mas também de descrição narrativa. Nós temos relatos de conflito, nós temos milagres, ensinos parabólicos, nós temos discursos, enfim. Na verdade, o evangelho, que é o nosso segundo ponto, é um tipo de literatura criado pela igreja. Não existe dentro da literatura mundial, não existia dentro da literatura mundial esse tipo de literatura que nós chamamos de evangelho. Foram os evangelistas que criaram esse tipo de literatura para que ela desse conta de tratar acerca de Jesus da maneira como ele está apresentado. Então, o evangelho é uma literatura que foi escrita pelos autores, né? Porque nem todos eram apóstolos. É uma literatura que é escrita, composta por narrativas. Então nós temos, por exemplo, o nascimento de Jesus sendo descrito como uma narrativa, a maneira como aconteceu. Nós temos discursos diretos, como por exemplo Mateus, capítulos 5, 6 e 7, é um discurso do Sermão do Monte. Nós temos diálogos, por exemplo, Jesus com Nicodemo, Jesus com a mulher samaritana. Nós temos profecias, como em Mateus capítulo 24. Nós temos confrontos, ou seja, os evangelhos, em se tratando de literatura, é extremamente rico e vasto. Agora, o evangelho ou os evangelhos é um tipo de literatura que varia de acordo com o propósito. Aí entra a questão, por que nós temos 4 evangelhos diferentes e não apenas um que trate acerca de todos os assuntos? Porque cada um escreve o seu evangelho com um propósito diferente. E de acordo com o propósito que leva, por exemplo, Mateus, Marcos, Lucas ou até João a escreverem o seu evangelho, de acordo com o propósito, eles selecionam o que eles querem usar de acordo com o propósito. Por exemplo, em Mateus capítulo 1, nós temos uma genealogia de Jesus. E essa genealogia, ela vai de Abraão até José, que é diferente da genealogia de Jesus em Lucas capítulo 23, a partir de Lucas 23, que vai de José até Deus. E quando você vê, não existe correspondência entre as duas genealogias, elas são diferentes. Mas como uma pessoa pode ter 2 genealogias? Simples. Mateus, ele escreve para os judeus e ele quer provar que Jesus é o rei dos judeus, então ele faz isso na perspectiva do rei Davi. Já o propósito de Lucas é diferente, ele vai fazer a sua genealogia com base em Maria, porque ele quer mostrar que Jesus é o Filho de Deus. Então nós temos, dentro dessa perspectiva de que cada evangelista, ele escreveu com um propósito diferente, ele então seleciona o seu conteúdo e a maneira como ele expõe esse conteúdo de maneira diferente. Outro exemplo, quando você lê o Evangelho de Mateus, referindo-se ao reino, ele fala o quê? Ele fala o reino dos céus. Já Marcos, Lucas e João, eles vão falar o reino de
Deus, porque como Mateus escreve para judeu ele tinha muita dificuldade em que alguém usasse o nome de Deus. Então Mateus, por respeito, ele usa o nome céus. Marcos, Lucas e João não foi evangelho escrito para os judeus, então eles livremente usam o termo Deus. Então isso nos ajuda a compreender essas diferenças acerca das escritas do evangelho. Mas o evangelho, ele não é apenas um tipo de literatura, ele é uma proclamação. Ele não é apenas um relato escrito, ele tem como propósito proclamar a Jesus. A palavra evangelho é uma palavra grega, euangelion, que é uma palavra que traduzida significa literalmente boa nova ou boa notícia, mas todo mundo já sabe disso, não tem informação nova. O que a gente precisa entender? Que essa boa notícia, ela não se restringe apenas ao Novo Testamento. Quando nós lemos em Atos capítulo 13, versículo 32, os apóstolos proclamando a boa nova, eles vão chamar a atenção que essa boa nova é proclamada desde o Antigo Testamento. Então, na verdade, a boa nova proclamada era uma boa nova prometida desde Gênesis capítulo 3, versículo 15, chamado proto-evangelho, o princípio do evangelho, a promessa de Deus da salvação para o primeiro casal. Então, desde aquela época, nós já tínhamos uma promessa de que haveria de ser dada uma boa nova para as pessoas. Essa boa nova, ela perpassa por todo o Antigo Testamento como uma promessa futura, e em Jesus essa promessa se cumpre, e Jesus é então a boa nova. A boa nova chega com Jesus. Então, no Antigo Testamento, inclusive o termo boa nova, ele já aparece de maneira muito comum. Isaías 49, Isaías 52, 7, Isaías 61, 1, Naum capítulo 1, versículo 15, nós encontramos nesse texto essa promessa das boas novas, do evangelho, né? Se eu bem me lembro, o termo hebraico comparável ao euangelion é basar, né, em hebraico. Então, seria essa boa notícia. Então, no Antigo Testamento se esperava, por isso que nós chegamos no Novo Testamento com a chamada expectativa messiânica, em que os judeus, eles esperam a manifestação do Cristo, né, do Hamashiach, do Messias. Existe essa expectativa porque no Antigo Testamento ela já era prevista e profetizada, e em Cristo então ela se conclui, ela se cumpre. E quando nós encontramos João Batista em Lucas capítulo 3, versículo 18, o que ele está fazendo antes sequer de batizar a Jesus? Ele está, diz o texto, proclamando o evangelho, falando das boas novas. Então nós não encontramos o evangelho, as boas novas, apenas no Novo Testamento. É uma promessa veterotestamentária, as sombras que sempre apontavam para a concretização na pessoa de Jesus. E em Marcos capítulo 16, versículo 15, o que os discípulos são enviados a fazer? A proclamar as boas novas, a proclamar o evangelho. Em Atos capítulo 1, versículo 8, que é o tema de missões nacionais, de missões mundiais, o que nós encontramos? O poder capacitador do Espírito para que nós cumpramos o quê? Para que nós cumpramos o nosso propósito de proclamar o evangelho do Senhor. Nós poderíamos, queridos, passar tranquilamente aqui 1, 2 horas falando sobre o evangelho em todos os seus aspectos, mas esse não é o nosso objetivo. Mas os evangelhos, nós encontramos a proclamação. Então o evangelho não é só uma história a ser contada para que você conheça alguém. O evangelho, ele foi escrito para que o seu coração possa responder a essa proclamação com fé. Então isso é o evangelho, é o ensino sobre Jesus para que os pecadores possam responder com fé. Mas não apenas o evangelho é uma proclamação, mas os evangelhos são uma proclamação sobre Jesus, porque Jesus é a boa nova. O evangelho, ele é cristocêntrico em toda a sua totalidade.
O evangelho ou os evangelhos não são sobre os homens. O foco, a ênfase do evangelho é Jesus, porque ele é a mensagem do evangelho, tanto no evangelho do Antigo Testamento quanto no evangelho do Novo Testamento. Trata da morte do ser humano por causa do pecado e da vida que está em Jesus. Essa é a mensagem do evangelho. É tudo que o homem não conseguiu fazer e tudo aquilo que Deus ele fez através de Jesus em favor dos homens. Jesus é o centro do evangelho, não é você. Não é as suas necessidades pessoais, seu dinheiro, seu sucesso, o destravamento da sua mente. Jesus, ele sempre foi o centro do evangelho. Em Romanos capítulo 11, quando Paulo ele está falando sobre a graça salvadora em Cristo, é muito interessante Romanos capítulo 11, Paulo ele está falando sobre a rejeição dos judeus e a aceitação dos gentios. E ele conclui dizendo, olha, Deus fez assim para encerrar a todos em obediência, para usar de graça com todos. Então, ele prorrompe nos versículos 33 a 36, falando sobre a graça manifesta no Evangelho, com as seguintes palavras: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os teus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos, pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído, porque dele e por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele seja a glória para sempre. Amém. Jesus é o centro do evangelho, tudo é por ele, é por meio dele. É como diz João capítulo 1, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o centro de todas as coisas e nele tudo subsiste. Então Jesus é o centro do evangelho. Mas existe uma dificuldade que muitas pessoas enfrentam, é o fato de que nós temos não um, não dois, não três, mas 4 evangelhos. E eles são em algumas situações muito semelhantes e em outras muito diferentes. Nós classificamos os evangelhos da seguinte maneira: nós temos os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, que nós chamamos de evangelhos sinóticos. Esses evangelhos sinóticos, eles são chamados assim porque essa palavra sinótico traduz uma palavra que significa do mesmo ponto de vista. Nos chama a atenção que Mateus, Marcos e Lucas, se nós lermos, nós vamos encontrar muitas coincidências, muitas narrativas, inclusive iguais, até nas palavras que são utilizadas. Por isso, Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles aparentemente foram escritos na mesma perspectiva, são muito parecidos. Já João, ele difere em muito do conteúdo de Mateus, Marcos e Lucas, mas a narrativa histórica, ou seja, o fio condutor, tanto da história de Mateus, Marcos e Lucas, é idêntica de João. O conteúdo é diferente, mas a sucessão da narrativa é idêntica: nascimento, a vida, inclusive alguns detalhes da vida, o sacrifício, o julgamento, a morte, a ressurreição, eles seguem como se fosse o mesmo roteiro, mas o conteúdo é diferente. Inclusive, apenas uma pequena parte do Evangelho de João é repetido nos demais evangelhos. Se você for ler o Evangelho de João, e você vai ler o Evangelho de João, o que você vai ver? Que de toda a narrativa de João, de todos os capítulos do Evangelho de João, apenas pequenas porções estão nos outros evangelhos. Quais são elas? Isso daqui é aquilo que aparece em qualquer outro evangelho, não quer dizer que apareça nos 4, né? O batismo de Jesus está presente nos demais, a primeira multiplicação de Jesus, dos pães, a entrada triunfal em Jerusalém, a identificação de Judas como traidor, a predição da negação de Pedro, a negação de Pedro, Jesus perante Pilatos, morte e ressurreição. Somente isso em João a gente encontra nos outros evangelhos. Todo o conteúdo de João, fora isso, é exclusivo de João. Se não fosse pelo Evangelho de João, nós não teríamos acesso.
João ele repete o mesmo conteúdo de alguns dos sinóticos apenas em 15 ocasiões diferentes, o que é muito pouco. O que está nos sinóticos que nós não encontramos em João? O que não tem no Evangelho de João? Parábolas, exorcismo. A maior parte dos milagres de Jesus não são descritos no Evangelho de João. A proclamação do reino de Deus, como por exemplo Mateus e Lucas fazem, não existe no Evangelho de João. E cumprimento profético, nós não encontramos. E um outro detalhe importante é que os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas e João, eles foram escritos até o ano 70 depois de Cristo. Começando a partir da década de 50 até a década de 60. Na verdade, até a década de 70. Alguns, na verdade, foram até a década de 60. O mais posterior pode ter ido até a década de 70. Não depois disso. E o Evangelho de João, ele foi escrito entre o ano 80 e 90, lembrando que João, que escreveu o Evangelho, foi o último apóstolo a morrer. O último discípulo de Jesus a morrer. Então, nós temos 4 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e o Evangelho de João. O Evangelho de Mateus, por que ele foi escrito? Ele foi escrito para provar que foi escrito para provar para os judeus que Jesus é o Messias, o Rei dos judeus. Por isso nós encontramos aquela genealogia em Mateus capítulo 1, que mostra que Jesus era filho de Davi, filho de Abraão. Na crucificação, em Mateus capítulo 27, existe uma grande preocupação. Lembra daquela placa, Jesus, o Rei dos judeus? Né? Existe uma preocupação em relação a essa identificação de Jesus como Rei dos judeus, e nós encontramos também em Mateus muito cumprimento de profecia do Antigo Testamento. Porque o que Mateus quer provar para os judeus? Que Jesus é o cumprimento daquelas profecias do Antigo Testamento. Nós temos mais de 60 citações de profecias do Antigo Testamento no Evangelho de Mateus. E ele fala assim: então se cumpriu o que fora dito por meio do profeta tal. O que ele faz isso? Para provar para o judeu: olha, aquele Messias do Antigo Testamento, aquela profecia está se cumprindo em Jesus. Ele também usa muito as expressões filho de Davi e reino dos céus. E um detalhe importante é que o livro de Mateus, ele não segue uma ordem cronológica. De todos os evangelhos, o que segue menos uma cronologia é o de Mateus, porque o propósito de Mateus não era estabelecer uma biografia cronológica. Ele quer fazer o quê? Mostrar para aquelas pessoas que Jesus é o filho de Davi, o rei dos judeus. E o Evangelho de Marcos? O Evangelho de Marcos é interessante porque Marcos ele não foi apóstolo e nem discípulo de Jesus. Na verdade, esse Evangelho de Marcos ele foi escrito por um homem chamado João Marcos, que a gente vai encontrar em Atos capítulo 12, versículo 12 e versículo 25, Atos capítulo 15, versículo 37 e 39. É aquele João Marcos que, por ocasião da segunda viagem missionária de Paulo briga por Barnabé por causa de quem? Por causa de João Marcos. Porque ao final da primeira viagem missionária, João Marcos decidiu fugir. Ele não quis mais saber de ser missionário e ele volta então para a sua velha vida. E no começo da segunda viagem missionária, o que acontece? João Marcos se arrepende e ele quer seguir viagem missionária com Paulo e Barnabé. O que Paulo faz? Comigo você não vem. E Barnabé, não, a gente vai levar. E por conta disso, Paulo e Barnabé brigam. João Marcos segue viagem com Barnabé e Paulo segue a sua viagem. É tão interessante, vocês veem, amados, como Deus ele pode restaurar alguém, porque esse João Marcos, que a princípio tinha abandonado o caminho, se tornou o escritor do Evangelho, muito provavelmente recebendo instruções do próprio apóstolo Pedro. Olha que lindo isso, né? Quer dizer, a gente às vezes abandona alguém que fica no meio do caminho sem saber que aquela pessoa pode ser alguém grande no futuro. E esse foi João Marcos. Então, é interessante porque em 1 Pedro capítulo
5, versículo 13, Pedro chama João Marcos de meu filho. Olha que lindo. E possivelmente tenha sido Pedro que narrou os eventos para que que Marcos escrevesse, né? O evangelho ele foi escrito para cristãos gentios em Roma, e isso explica o uso muito grande de expressões latinas no seu evangelho. Isso, infelizmente, algumas versões muito modernas acabam tirando essa beleza de você perceber essa diferença. Por isso que quando você lê o evangelho de Marcos, você vai encontrar palavras como denário, como legião, pretório. Ele vai falar sobre o nome das autoridades romanas com a patente que eles tinham, o pretor. Ele vai usar muito isso porque ele está se referindo para cristãos gentios em Roma. E é interessante que quando a gente lê o evangelho de Marcos, se você comparar com Mateus, a contagem de tempo é diferente. Por quê? Porque o evangelho de Marcos, ele usa a contagem do tempo romana, enquanto Mateus usa a contagem judaica de tempo. Isso, então, nos leva a perceber outro detalhe. Quando você lê o evangelho de Marcos, Marcos ele vai citar algumas tradições judaicas e ele explica as tradições, porque os cristãos de Roma não conheciam essas tradições. Por isso que Marcos ele esmiuça, ele fala de maneira mais detalhada. E a ênfase de Marcos está nos seus feitos e não nos seus discursos. E é muito comum no evangelho de Marcos a gente ver imediatamente após isso, logo em seguida, isso é a maneira de Marcos escrever o seu evangelho de maneira mais dinâmica. Por isso que o evangelho de Marcos, de todos, é o que tem menos conteúdo, porque ele quer ser muito breve, muito rápido. E ele apresenta Jesus como humano perfeito e servo sofredor. Nós temos o evangelho de Lucas. Lucas é conhecido, né? Inclusive ele é escritor não apenas do evangelho, mas também do livro de Atos. Ele era provavelmente um gentio, ele não era judeu. Ele escreve o evangelho de Lucas e o livro de Atos, e ele é chamado em Colossenses 4,14 de médico amado e de colaborador em Filipenses capítulo 1, versículo 24. De todos os que estavam com Paulo em sua, se eu bem me lembro, segunda viagem missionária, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11, vários, todos abandonaram Paulo, só quem não abandonou Paulo foi Lucas. Esse é o escritor do evangelho. Chama atenção, que o evangelho de Lucas e o livro de Atos ele tenham sido escritos para uma pessoa. É um homem chamado Teófilo, em Lucas capítulo 1, versículo 3 e Atos capítulo 1, versículo 1. O que pode significar que era uma pessoa importante dentro do governo romano ou dentro do palácio romano. Nós não sabemos, mas esse homem Teófilo, ele recebeu esse evangelho. O próprio Lucas declara que seu evangelho é fruto de cuidadosa investigação. Ele era médico, então era um homem dado a profunda investigação. Por isso que nós encontramos no evangelho de Lucas detalhes que nós não encontramos em nenhum outro. Pedro trocou olhar com Jesus. Ele desce a mínimos detalhes da sua narrativa. Lucas apresenta Jesus rejeitado pelos judeus e oferecido ao mundo. Por isso que nós encontramos muitas passagens sobre mulheres, sobre pessoas doentes, pecadores, sobre gentios, porque é esse o objetivo de Marcos, falar com pessoas que eram excluídas, não eram benquistas pela sociedade, assim como Jesus ele foi rejeitado pelos judeus. E nós chegamos então no quarto evangelho, que é o evangelho de João. Quem escreveu o evangelho de João? João. Então, assim, essa parte mais fácil de falar sobre o evangelho, talvez seja a única parte fácil. De todos os evangelhos, João, com certeza, é o mais conhecido. Talvez de todos os livros do mundo, a Bíblia seja o mais lido, e de todos os livros da Bíblia, o mais lido seja o evangelho de João. Pelo menos vem dele o versículo mais conhecido de toda a escritura, que é
João capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Se você não sabe esse versículo decorado, a gente vai ter que batizar você novamente, porque não tem como ser crente e não conhecer João 3,16. Agora, João, ele não é citado sequer pelo nome no Evangelho. Ele cita a si mesmo como discípulo a quem Jesus amava. Em João, capítulo 3, versículo 23, capítulo 19, versículo 26, capítulo 20, versículo 2, capítulo 21, versículo 7, versículo 20. Ele era o discípulo a quem Jesus mais amava. Ele tinha uma relação mais próxima com o mestre. Ele era irmão de Tiago. A gente encontra isso em Atos capítulo 12, versículo 2, que era filho de Zebedeu, Mateus capítulo 10, versículos 2 a 4. E a profissão dele era ser pescador. Eles foram recrutados por Jesus quando eles estavam terminando aquele dia de pesca. Por isso que na mensagem, né, na figura que a gente colocou, para divulgar essa série de mensagens, nós temos um barco vazio, porque João, ele era, juntamente com seu irmão Tiago, pescador. Zebedeu, seu pai, provavelmente era uma pessoa de muitas posses, porque ele tinha trabalhadores assalariados. Ele não era um pescador comum, era um empresário. Não quer dizer que Jesus ele comprou casa na praia não, viu? Tem nada a ver uma coisa com a outra. Na verdade, isso nem verdade é. E ele faria parte... João, gente, essa informação é muito importante. João, ele faria parte, juntamente com Tiago e Pedro, de um círculo mais íntimo dos apóstolos. Então, Jesus tinha os discípulos, tinha os 12, e dentro desses 12, ele tinha 3 apóstolos, que ele tinha um relacionamento mais próximo, que era quem? Pedro, Tiago e João. Algumas situações, como por exemplo, na transfiguração, só estão presentes Jesus e esses 3 desse círculo íntimo. E existe um conteúdo distinto desse evangelho com os demais evangelhos. Seu conteúdo é grande parte distinto, nós só encontramos em João. Por exemplo, quanto tempo demorou o ministério de Jesus? Quanto tempo? Jesus começou com 30, morreu com 33. Da onde a gente tem essa informação? A Bíblia não diz a idade com que ele morreu. Nós só sabemos dessa informação porque João nos informa que Jesus comemorou 3 Páscoas. Ou seja, 30, 31, ele começou com a Páscoa dos 30, 31, 32... morreu com 33. Ele foi o cordeiro pascal da sua 3ª Páscoa. Então, nós só temos essa informação porque João, ele cita 3 Páscoas, ou seja, Jesus, ele morreu com, no mínimo, 33 anos. Pode ter vivido até os 34, a gente não sabe, mas 3 Páscoas ele comemorou dentro do seu ministério. O encontro de Jesus com Nicodemos é só no Evangelho de João. O encontro de Jesus com a mulher samaritana, só o Evangelho de João. A transfiguração, só no Evangelho de João. A ressurreição do Lázaro, olha que interessante. Nenhum evangelho cita o maior dos milagres de Jesus, que foi ressuscitar um morto, o amigo Lázaro. É só Jesus, a gente tem outras ressurreições, mas a de Lázaro, a que conduziu mais fortemente Jesus para a morte, não é citada em nenhum outro evangelho, só nesse. Dentre outros eventos, né? Nos chama a atenção no evangelho também o uso muito comum, e só o evangelho de João faz isso, o uso muito comum da expressão eu sou. Da onde a gente sabe que Jesus se identificava com o pão da vida? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo. Eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nós só encontramos essas expressões no Evangelho de João. E uma outra ideia muito comum no Evangelho de João é a ideia de oposição. Jesus, ele mostra a oposição entre luz e trevas, nascido da carne e nascido do espírito, a morte e a vida, mortal e eterno. Essas expressões de oposição
elas estão apenas no Evangelho de João. É um evangelho extremamente rico. E uma última curiosidade do Evangelho de João, uma última informação do Evangelho de João, é exatamente o propósito para o qual o Evangelho de João foi escrito. O único evangelho que diz exatamente, de maneira clara, o propósito para o qual ele foi escrito é o Evangelho de João. E ele faz isso aonde? João, capítulo 20, lá nos versículos 30 e 31, deixa a sua Bíblia aberta para a gente entender que propósito é esse. Ele é o único evangelista que diz qual é o propósito do seu evangelho. Mateus, a gente tem que procurar as informações. Marcos, a gente fica no contexto do evangelho tentando entender qual era o propósito, o objetivo de Marcos. Lucas, a mesma coisa, mas João ele é muito claro no que ele queria quando ele escreve o seu evangelho. Provavelmente, João ele deveria conhecer Mateus, Marcos e Lucas, até porque ele escreve seu evangelho já no final do século, década de 80, 90, depois de Cristo. Os demais evangelhos, eles foram escritos até o ano 70 depois de Cristo. Então, muito provavelmente, quando João escreve seu evangelho, ele procura escrever sem colocar o conteúdo que ele sabia que era de conhecimento comum. Então, o que ele quer? Eu sei que as pessoas já conhecem essa história, porque Mateus, Marcos e Lucas já escreveu sobre elas. Então, o que eu vou botar no meu evangelho? Aquilo que as pessoas ainda não falaram. Provavelmente tenha sido esse o objetivo, a maneira como João escolheu o seu conteúdo. Mas qual é o propósito? Versículos 30 e 31 de João, ele vai ser bem claro. Ele diz: na verdade, Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Primeiro fato que João vai chamar a atenção no versículo 30 é que Jesus ele fez muitos sinais. Isso é uma característica também do Evangelho de João. João ele chama os milagres de sinais. É a palavra grega semeion, que é uma palavra que denota aquilo que aponta para algo. O que ele quer dizer com isso? É que dentro da teologia do Evangelho de João, sempre que Jesus ele faz um sinal, um milagre, ele faz para mostrar alguma coisa. Você vai ver isso quando a gente estudar o Evangelho de João. O que acontece? Jesus ele faz um sinal, esse sinal leva ele a fazer uma declaração sobre si mesmo, né? Ele faz uma declaração sobre si, essa declaração levanta uma oposição dos fariseus. Isso acontece de maneira muito comum no Evangelho de João. Então pode ler o Evangelho de João em casa. Jesus ele fala: eu sou o pão da vida. Aí o que os fariseus, saduceus, publicanos, mas como assim? Porque nós sabemos de onde você vem. Sabemos, como assim você é o pão da vida? Acaso você é maior do que do nosso pai Moisés, que nos deu o pão lá no deserto? Ou seja, Jesus ele faz um sinal, desse sinal gera uma declaração acerca de si mesmo, e essa declaração atrai sobre si uma oposição. Isso a gente vai encontrar também na ressurreição de Lázaro. A gente sempre vê esse esquema, é o esquema que Jesus utiliza. Então, como Jesus ele está sendo apresentado através do seu evangelho, através dos seus sinais. Ele faz um milagre, né? Interessante isso quando você vai falar da primeira multiplicação dos pães. Jesus ele faz a multiplicação dos pães, ele fez, na perspectiva de Jesus, ele fez um sinal, para que as pessoas saibam quem ele é, se alimentem do pão que dá vida, porque vocês comeram desse pão, e esse pão vocês vão ficar com fome novamente. E o que as pessoas interpretam como aquele sinal? Aquele homem sabe fazer pão do nada, sem pagar de graça. E as pessoas seguem Jesus por causa do milagre. Mas a questão não é o milagre, a questão é que é um sinal. Algo está sendo apresentado através daquele milagre. E João chama isso de sinal.
Então, nós temos muitos sinais sendo apresentados no Evangelho de João, e todos eles apontam para Jesus, vão testificar sobre a identidade de quem Jesus é, como diz lá em João capítulo 9, versículo 16. Esse é o propósito. Interessante como as pessoas hoje buscam milagres simplesmente porque precisam de alguma coisa. Mas os milagres, eles existem para testificar acerca de quem é Jesus. Então, nós vemos isso muito no Evangelho. Então, muitos outros sinais foram feitos. Mas qual é, então, o propósito desses sinais? Existe um propósito duplo no versículo 31. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Então, primeiro, existe um propósito evangelístico, tornar Cristo, Filho de Deus, conhecido entre os que ainda permanecem na incredulidade. Então, o primeiro objetivo é para que as pessoas, olhando esses sinais, e o sinal entenda, não é só o que ele fez, mas o sinal acompanhado da sua declaração, isso é o sinal. Jesus mostra, eu ressuscitei alguém, porque essa ressurreição aponta para mim dessa maneira. Então não é o sinal, é para onde o sinal está apontando. Qual é o propósito então? É levar incrédulos à fé. Por isso o Evangelho de João é tão usado no evangelismo, porque ele tem como objetivo e propósito convencer as pessoas acerca de que Jesus é o próprio Filho de Deus. E o Evangelho de João, nós encontramos isso de uma maneira muito profunda, muito abundante, a ponto de que ele fala, eu sou o que sou, eu e o Pai somos um. Não lembra daquele discurso da última ceia? Vocês viram a mim, vocês viram o Pai. Então isso é muito forte no Evangelho de João, e quando nós ensinamos o Evangelho de João, é para que as pessoas entendam que Jesus de fato é o próprio Deus encarnado. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Tudo foi feito por meio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Então o propósito do Evangelho de João não é ser um evangelho fácil de ser lido, mas é ser um evangelho convincente, para que as pessoas, olhando para aquilo que Jesus faz, aquilo que ele ensina, elas se convençam que salvação só existe através de Jesus. Para um Nicodemos, para uma mulher samaritana, para uma mulher idosa, para um leproso, a salvação só é possível em Jesus. Mas o propósito dele não é apenas levar pessoas incrédulas à fé. O propósito também é fortalecer a fé da igreja, a partir da plena consciência de quem é Jesus. Então o Evangelho de João, ele não é só evangelístico. Na verdade, uma das possibilidades é que João, existem duas possibilidades principais, é que o Evangelho de João tenha sido escrito para judeus que moravam, chamados judeus da dispersão, que moravam em Roma, ou então para uma igreja que era formada de gentios e judeus. A gente não vai entrar nesse detalhe que vai ser prolongado e complicado, mas existe essa possibilidade. Então, o Evangelho necessariamente não foi escrito para evangelizar, ele foi escrito para a igreja, e esse conhecimento sobre quem Deus é deveria gerar na igreja ânimo, renovação espiritual, força espiritual, certeza, convicção na sua fé. Por isso que ele fala, é crer, não é só crer aquele princípio que fundamenta a nossa entrada na salvação, não é a fé salvadora, mas é a fé que nos mantém ligados com Jesus. É fortalecer esse tipo de fé. Quando lemos o Evangelho de João, nós somos fortalecidos por conhecer Jesus como de fato ele é. E o segundo propósito, que crendo tenham vida no nome de Jesus. É interessante isso, não é só você crer, é você crer de uma maneira que você tenha fé em Jesus. Quantas pessoas não conhecem a Jesus, mas não têm vida nele? Talvez nós possamos citar vários casos da nossa família,
amigos, tenho uma colega de trabalho que crê em Jesus, e em Buda, e em ET, e em espírito, em alma, em cura por raízes, em pajé, em deuses. Então, existem muitas pessoas que manifestam uma fé. Elas dizem que creem, dizem que confiam, mas não é qualquer tipo de fé, é uma fé que leva essas pessoas a terem vida. E essa expressão vida em João não é vida no sentido biológico, mas é uma vida qualitativamente diferente dessa vida humana que nós temos. É vida na sua totalidade, na sua plenitude. Então é esse tipo de vida. Então, quantas pessoas, queridos, não conhecem a Jesus? Mas peraí, você conhece de que maneira? Vamos ler o Evangelho de João para você entender quem de fato é esse homem. As pessoas são as pessoas são intelectualmente informadas sobre ele, mas não o conhecem como Salvador. São muitos, queridos. Depois de The Chosen aí, o que tem gente achando que conhece a Jesus não é brincadeira. Para mim, isso é o lado ruim. Eu não estou aqui dizendo que The Chosen é a pior coisa do mundo, não. Tem coisa pior no mundo. Inclusive, eu quero recomendar, tem gratuito no YouTube, um vídeo chamado O Evangelho segundo João. Em termos de narrativa bíblica, eu não conheço filme melhor. Bota The Chosen no chinelo. Literalmente no chinelo. Porque The Chosen, o que chama a atenção de The Chosen não é o que está na Bíblia, é o que eles colocam fora da Bíblia. E esse filme que está no YouTube, gratuito, completo, O Evangelho segundo João, ele é a leitura do Evangelho de João de maneira teatralizada, né? É alguém que vai lendo e os eventos vão acontecendo. Eu fiquei impressionado com a exatidão da leitura do texto com aquilo que estava acontecendo. Então, se você quer, eu acho lindo The Chosen, o Evangelho de João no YouTube. Perca seu tempo, invista seu tempo assistindo esse filme que é muito bom, muito bom. E outra coisa, você vai passar temporadas e temporadas, é um filme de 2 horas e pouco, você assiste, acabou, muito, muito enriquecedor, muito bom. O objetivo desse evangelho é conhecer Jesus de uma maneira tão vívida e tão intensa a ponto da verdadeira fé em Jesus produzir vida em nós. Esse é o objetivo. E ao ler o Evangelho, ao ser exposto o Evangelho para alguma pessoa, seja tão impactante, tão transformador, que a pessoa seja convencida de que Jesus é o Filho de Deus e isso possa produzir vida. Porque vida verdadeira é um atributo recebido exclusivamente através de Jesus. O próprio Evangelho deixa isso bem claro. Naquela conversa com Nicodemos, ninguém pode chegar ao céu se não nascer de novo. Ninguém herda o reino do céu sem nascer de novo. Concluindo, conhecer a Cristo nos evangelhos é para nós um estímulo e fortalecimento. Gente, é maravilhoso. Eu sei que assistir filme, assistir série bíblica é inspirador, tem coisas... O filme A Paixão, né, com Mel Gibson, muito bonito aquele filme, muito exato, muito correto, inspirador, mas queridos, para nós, nada deve ser mais estimulante para o nosso fortalecimento do que ler aquilo que os evangelistas escreveram sobre Jesus. Então, nosso propósito durante todo esse tempo de estudo é fortalecer o nosso coração e a nossa fé nas palavras do Senhor, segundo aquilo que João escreveu. E outra conclusão que eu faço é que o Evangelho de João é um convite para que o incrédulo creia em Jesus com uma fé salvadora. Não é crendo porque ele é bom, não é crendo porque ele é legal, não é crendo porque ele é um revolucionário, é crendo que ele é o Filho de Deus e que salvação só existe nele. Esse é o nosso objetivo, esse é o nosso desafio. E é isso que nós queremos fazer durante o tempo que nós teremos nos domingos que seguirão. E que Deus, ele nos abençoe de uma maneira profundamente enriquecedora.
A nossa leitura bíblica vai ser sobre o Evangelho de João. Os irmãos vão receber texto bíblico sobre o Evangelho de João. Inclusive, eu quero recomendar para você uma leitura diferenciada. Nós tivemos um grande privilégio na igreja. Nós estudamos a história da salvação no Novo Testamento, que na verdade foi uma abordagem harmonística dos evangelhos, né, pastor Eduardo? E normalmente nós lemos o evangelho um por um. Eu lhe faço um desafio, que é ler os evangelhos na integralidade, segundo a ordem cronológica em que foram escritos. Nós sabemos isso de harmonia entre os evangelhos. Existe um livro da Editora Vida chamado Harmonística dos Evangelhos. Eu não tenho esse livro. O que é? Eles pegam todos os evangelhos e colocam na ordem em que eles foram escritos de maneira cronológica. Eu não tenho esse livro, você pode tentar adquirir. Mas alguns livros, não sei se o pastor Eduardo tem algo escrito que possa compartilhar com a gente depois, alguns livros eles possuem essa harmonia. Essa daqui é o manual bíblico do MacArthur, né? E ele tem um estudo harmonístico dos evangelhos. Eles fazem o quê? Eles colocam Mateus, Marcos e Lucas e vão colocando na ordem cronológica. É uma ideia para você fazer a leitura dos evangelhos assim. O problema aqui é que eu vi o pastor Eduardo, eu tive que corrigir o John MacArthur. Desculpa aí, John MacArthur. Porque para mim ele deveria ter colocado o batismo de Jesus aqui em João capítulo 1, versículo 33. Não colocou, eu coloquei para ele. Desculpa aí, MacArthur. Gosto muito de você, mas eu tive que corrigir a sua obra. Você pode adquirir um livro desse. Esse daqui, o manual bíblico, é um guia de referência para você entender cada livro da Bíblia, com esboço, com explicação de data, de autoria, de propósito. Você pode adquirir esse, tem muitos outros muito bons e até melhores do que esse. Esse daqui eu tenho porque me deram de presente. Faça isso, faça uma leitura harmonística. Ah, pastor, não tenho tempo. Então, se baseie na leitura do Evangelho de João. Como eu trabalho? Para a gente encerrar. Domingo que vem, nós vamos pregar em cima de João capítulo 1, versículo 1 a 5. Texto conhecidíssimo, a abertura e introdução da encarnação do Verbo. A encarnação do Verbo. O que eu vou fazer durante toda a semana? O meu devocional, ele vai ser feito com base em João 1 a 5. Eu posso ler outro texto, mas o meu devocional, todo dia, eu vou ler a mesma porção de João. Boa parte eu vou ter decorado, aqui até domingo que vem, vocês vão ver. Mas quando você vai lendo o mesmo texto, coisas diferentes vão chamando a sua atenção. Quando, por exemplo, João fala, eis o Cordeiro, João Batista no Evangelho de João, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro? Que cordeiro é esse? Quer dizer, você começa a olhar de uma maneira diferente o texto, quando você lê uma vez e acabou e você fecha. Amanhã eu vou ler de novo, eu já vou prestar atenção em outra coisa. Então faça esse exercício, vamos todos juntos ler para domingo que vem João 1 a 5, todos os dias da semana, a partir de hoje. E você vai ver que vai começar a surgir perguntas, dúvidas. Alguns textos vão brilhar mais do que outros, algumas palavras vão saltar aos seus olhos e você vai perceber, caramba, eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha visto dessa maneira. Então vamos juntos se apaixonar pelo Evangelho de João, vamos amar ao Jesus do Evangelho de João, que seja um tempo profundamente enriquecedor. Amém? Fecha seus olhos, vamos orar, que Deus ele prepare o nosso coração, que seja um tempo de estudo pessoalmente transformador e que possamos usar esse conhecimento para transformar outras pessoas. Quero, antes de orar com você, lembrar, quem quiser o Evangelho de João para usar em evangelismo, o irmão Galotti ele trouxe, está aqui na frente, você pode pegar, viu, levar para sua casa, você não vai ter custo nenhum, isso é para você abençoar, edificar a vida de alguém, pode ser seu pai, sua mãe, seu vizinho, seu primo, chama a pessoa para ler com você o Evangelho de João, para estudar o Evangelho de João com você.